Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hebreus, capítulo 5. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios tanto pelos próprios pecados quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus, como Arão. Assim também, Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho muito amado. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outra passagem: Tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado ao seu termo, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Teríamos muita coisa a dizer sobre isso, e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. Ao julgar pelos tempos, já devias ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensineis os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é uma criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se vocês vê a nossa cruz da copiosa redenção, ela é o Cristo sacerdote. Então, cada vez que eu leio esta palavra, eu me lembro do valor da minha cruz, do valor do Cristo sacerdote. É muito bonito quando a gente pode compreender que o nosso Rei, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus conosco, Ele é o Emmanuel e Ele é o sacerdote. Quando a palavra vem nos orientar a compaixão do sacerdócio de Cristo, que esse Deus, assim também Cristo, não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como também a própria palavra diz: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, nós estamos agora, hoje, iniciando esse tempo de quaresma, ontem com a quarta-feira de cinza. E o que é a quarta-feira de cinza? É o início de um retiro espiritual profundo, onde nós precisamos entender que esse dia não é só para ir receber as cinzas, é ir lá para entender o mistério
do qual nós teremos que atravessar, esse tempo da misericórdia de Deus que nós precisamos nos aprofundar. Por isso, é um tempo forte de conversão, porque é um tempo onde as pessoas fazem muitas penitências, confissões bem feitas, entram realmente num caminho mais aprofundado da fé e da oração. E nós, então, entendendo isso e rezando desta forma, nós vamos fazer experiência mais profunda, deixar de beber esse leite, porque uma criança, um bebê que bebe o leite da mãe ou um outro leite, ela ainda é totalmente 100% dependente do que a mãe faz por ela. Ela não é capaz de entender o que é pagar uma conta, que é ir no mercado. Não, ela não entende nada. Nós também, na nossa espiritualidade, quando a gente não faz um caminho mais profundo, também não somos capazes de entender as coisas mais sólidas, o caminho da dor, o caminho do sofrimento, os desafios da vida. Então, quando a gente entende isso, a gente vive uma vida mais firme. Nenhum vento é capaz de derrubar esta casa, porque ela não é construída sobre areia, ela é construída sobre um alicerce poderoso que se chama, alicerce de Deus. Então, nós somos chamados a viver a fé. E, como diz a própria palavra, teríamos muita coisa a dizer sobre isso, e coisas bem difíceis de explicar, dado a vossa lentidão em compreender. Nós somos lentos para compreender mesmo as coisas de Deus. A julgar pelo tempo já devia ser mestre, contudo ainda necessitas que vos ensina os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Os primeiros rudimentos. Então, que nesta quaresma nós tenhamos esta docilidade de deixar Deus nos ensinar através de tantos meios, de pessoas mais firmes na fé, com mais experiência do que eu. Que nós tenhamos estas habilidades do Espírito Santo para navegar em águas mais profundas. E é isso que nós precisamos entender. Hoje, peço que vocês continuem rezando os 40 Pai Nosso do meu livro. Se você ainda não começou, comece. Nunca é tarde para a gente começar a rezar. Comece os 40 dias de rosário, comece 40 dias de missa, faça uma boa confissão. E é lindo quando a gente deseja ardentemente entrar nesta profundidade de ter a palavra de Deus como um cerne da nossa vida. Que possamos então caminhar seguros, cheios do Espírito Santo e prosseguir decididamente. Que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar e nos ungir no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.